tudo ao meu redor virou África, de repente, eu ligava a televisão, era alguma coisa da África, alguém me falava alguma coisa. E aí meu coração começou a queimar e não tinha como eu falar que eu não ia, porque Deus foi fazendo de uma forma assim que eu precisava fazer aquilo. E então eu queria já deixar essa palavra para vocês, que quando Deus fala alguma coisa, pode a princípio não ter o menor sentido, você pode ficar meio achando estranho, mas Ele é aquele que faz tanto querer quanto realizar. Então, se Ele te pedir alguma coisa, Ele vai fazer você querer. Ele vai gerar esse desejo no seu coração. Amém? Então, nós fomos num grupo de 10 pessoas para Moçambique, que fica na costa oriental da África, na parte do meio que ao sul. Fomos num grupo de 10 pessoas, liderados pelo pastor Paulo de Londrina, e já é o 4º ano que ele vai para lá. Ele foi 3 anos dar treinamento para pastores e líderes locais, e nesse ano ele ia com o foco de construir um orfanato, tipo uma aldeia assim, que tem. Né? E, então, nós estamos em um grupo de 10 pessoas. O pastor Paulo, de Londrina, um pastor da Argentina, mais um argentino, um uruguaio, uma sul-africana, que é missionária, e mais 4 pessoas de várias partes do Brasil. Daí, antes de eu falar sobre a viagem, eu queria passar uns dados sobre a África. Tá? Pode passar aí o slide. Isso, está meio pequena aqui a letra. Acho que eu não preparei aqui antes para ver o tamanho. Mas, enfim, o que está escrito aí é que a África ela tem mais de 1 milhão de habitantes no continente africano. Ele tem 54 países. É muito país. E é considerado o berço da civilização, porque é um continente muito antigo. E as características dos países da África do Sul, como todos sabem, são as características de subdesenvolvimento, né? Que é a taxa de natalidade alta, mortalidade também, subemprego, desemprego. E, para vocês terem noção, eu não tinha essa consciência, que só no continente africano tem mais de 1.000 dialetos, 1.000 línguas catalogadas. Então, quase uma torre de Babel, assim. Tem muita língua lá, muitos dialetos. E, assim, tem muita diferença entre um país e outro da África. Mais diferença do que em todas as Américas, sabe? Então, a gente tem uma ideia assim, de que é tudo a mesma coisa, tudo parecido. Não, é muito diferente. Tá? Que mais? Aí, os países que falam português são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As religiões são islamismo, principalmente na África considerada branca, cristianismo e as religiões afro. Pode passar aí para o próximo. No próximo é Moçambique, agora, né? Moçambique tem 20 milhões de habitantes. Ele esteve em guerra civil até 1994, então o país ainda é encontrado assolado ainda pela guerra. E a questão da religião lá, 50% mais ou menos da população está dividido entre muçulmanos, católicos e evangélicos. E mais de 50% da população diz que não professa nenhuma religião. Só que lá na África e em Moçambique não é diferente. Todo mundo, por mais que declare que não tem uma religião, eles praticam algumas coisas das religiões afros, entendeu? Sei lá, tomam remédios feitos por curandeiros, N coisas assim que lá é comum para eles. É diferente de nós aqui no Ocidente, que separamos a religião da vida. Lá não. Tanto na África quanto na Ásia, eles têm a religião muito forte, muito impregnada na própria cultura. Por isso que é muito difícil pregar a palavra de Deus lá e trabalhar com eles, porque a religião está muito incrustada, as religiões afro, estão muito incrustadas nas pessoas. Então, tem que ter todo um trabalho de discipulado. E por isso que o pastor Paulo ele vai para lá todos os anos para dar esse treinamento para pastores. Os pastores se convertem, viram pastores sem menor treinamento e assim vai. Então, é preciso mesmo um trabalho, um acompanhamento com eles. Daí, primeiro, a gente pode passar já as fotos. A gente foi para uma cidade chamada Tete. Ficamos 3 dias lá, que é uma cidade de uns 150 mil habitantes, mais ou menos. Aqui já é rodoviária, assim, né? E nós ficamos nessa comunidade, que é de um bairro carente de lá, é quase uma favela.
E, assim, era bem precária a situação. Esgoto a céu aberto. As casas ficavam todas ali num... Pode passar mais devagar, tá? Ficavam em cima de um morro, o lixão ali, ó, como vocês podem ver. Tudo a céu aberto, assim. Não tinha água nas casas. Era em alguns lugares que tinha algumas torneiras, assim. E aí eles guardavam as águas em tambores e tal. E aí nós ficamos dentro da igreja local. Ficamos acampados lá, em barracas. E aí pode passar. Aí eles lavando a mão, tal, para vocês verem que realmente não tem água mesmo. Banheiro também, como de antigamente. Tá, pode passar. Aí era a vizinha da igreja, que ela tinha ainda uma torneira na casa dela, ainda estava privilegiada, né? Eu tirei foto só para saber. Aí as crianças, a população. O que a gente sentiu nessa igreja? Que tinha algo ali travando, sabe? Realmente, por mais que eles frequentem a igreja, que eles participem, é uma coisa ainda... o cristianismo está um pouco de fora para dentro, digamos assim, sabe? Porque por toda essa dificuldade que eles têm, falta de treinamento, falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Então, eles cantam muito bem, dançam muito bem, mas tem coisas, por exemplo, eu conversando ali com as meninas que cantam no louvor, uma era mãe solteira, a outra namorava com um cara lá que tocava um teclado e tinha filho. Então, para eles isso é normal, eles não têm esse conceito, porque a cultura está muito forte. Então, é necessário realmente um trabalho de discipulado com eles. Pode passar. Essas daí são as meninas que cantam no louvor. Pode passar. Isso aí a gente foi andar, eu e uma amiga minha, pela região ali, para ver. Então, era comum a gente ver assim, as crianças tudo para fora das casas, comendo com a mão, eles não usam talher para comer, é com a mão mesmo. Aí eles estavam comendo arroz, mas em geral eles comem um negócio chamado shima, que é uma massa de farinha de mandioca, e aí eles fazem aquilo e vão pegando e comendo com caldo de peixe ou caldo de carne, e vai todo mundo pegando. É assim, mas eu não comia shima. Pode passar. Aí a cidade, o centro da cidade de Tete. E daí é o seguinte, no segundo dia que a gente estava lá, a gente estava comendo à noite numa lanchonete e uma pessoa veio, reconheceu o pastor Paulo, perguntou se a gente era brasileiro, perguntou se ele era pastor, e era um pastor que é do Maranhão, que mora lá faz 2 anos, lá em Tete, e ele reconheceu o pastor Paulo, que ele já tinha visto um vídeo do pastor Paulo, e pediu para a gente ir na igreja deles no dia seguinte, que era um domingo, e pediu para o pastor Paulo ir lá pregar. Então, é uma igreja de maranhenses que estão lá, uma igreja pentecostal, que está lá há 2 anos, em Tete, aí é a foto da igreja deles. Nessa igreja já era diferente, era um louvor brasileiro, bem pentecão mesmo. E tinha muita criança, muitos jovens nessa igreja, sabe? E eles trabalham em células. Então, eles falaram que o discipulado deles é em tudo. Eles pegam assim, as pessoas, os primeiros líderes, e discipularam tudo. Questão de higiene, ensinam a usar sabonete, desodorante, questão de escola, eles explicam tudo. Então, é um acompanhamento mesmo geral que eles dão. E é muito legal, porque eu vi que está dando muitos frutos aí nessa igreja. O pessoal, os jovens, estão bem atuantes. Aí era uma dança africana que teve no dia. Pode passar. Isso daí é um mercado que tem lá, só para ter uma noção de como é. Assim, existe o supermercado normal, mas, em geral, os mercados são assim, abertos, a céu aberto, tudo com barraquinha, tem comida, tem tudo lá. Esse é um meio de locomoção que vem da Índia, eu esqueci o nome disso, mas eles usam como táxi também. Isso. Pode passar. Aí a gente já estava indo para outra comunidade, que se chamava Mutarara, Toera, chamava Toera, ficava na província de Mutarara, que é um vilarejo, é uma aldeiazinha que era onde ia ser construído o orfanato. Então, gente, a gente foi numa van, aí as malas em cima da van, e a cidade a aldeia ficava a 300 quilômetros da cidade que a gente estava. A gente levou 10 horas para chegar. 10 horas para andar 300 quilômetros.
porque a estrada era toda de chão, assim. Nunca vi tanta poeira na vida. Pode parar um pouquinho aí, tá? Nunca vi tanta poeira na vida, assim. A gente estava já cansado, esgotado, porque 10 horas de viagem, sem praticamente parar, apertado naquela van. E chegamos lá, era uma meia-noite e meia, mais ou menos, 1h, e a gente estava preparado para viajar umas 3 horas, que falaram que era a distância, né? Então, só que a gente chegou lá e eles estavam esperando a gente acordados, sabe, cantando, dançando. Nossa, aquilo assim quebrantou todo mundo não teve quem não chorasse, foi muito emocionante, assim, sabe, ver realmente o quanto que eles precisam e o quanto eles estão abertos, sabe, são amorosos. Não tem nada, mas o que tem, eles ofertam. E aí eram as crianças, que tinha muita criança lá. E volta um pouquinho, deixa eu ver que foto que está antes. Essa era uma casa local, não, acho que pode ir passando agora, que está depois. Essa era a igreja deles, então, assim, não tinha nada lá, luz elétrica, nada. Eles plantam só para subsistência mesmo. A maioria das pessoas não tem nem sapato. Eles pegam água de um rio que tem lá perto, que é meio perigoso também, porque tem crocodilo e hipopótamo no rio. Mas tem um poço ali perto também que eles pegam água. Mas muito carente, assim. E essa era a igreja, lá fora da igreja, uma igreja bem, bem pobre. O pastor se converteu no período de guerra, e de um cara que pregou para ele era um cara que estava preso, e aí ele abriu a igreja. Então, assim, não tinha ensino nenhum, sabe? É só Deus mesmo ajudando essas pessoas. E aí, nessa comunidade, enquanto algumas pessoas estavam trabalhando no orfanato, o pastor Andrés, que é o da Argentina, estava dando treinamento para os pastores. A gente ficou com as crianças, fazendo mais trabalho com eles. Uma médica amiga nossa, que foi também, ficou fazendo atendimento junto com uma estudante de enfermagem. Então, estava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo ali. Nós ficamos 1 semana nesse lugar. Aí era a casa do pastor, para vocês terem noção. Aí o nosso acampamento, acho que não dá para ver muito bem aí, mas eles fizeram para nós, estava todo murado o lugar do acampamento, fizeram com, aí dá para ter um pouquinho mais de noção, com bambu. Fizeram um muro para nós, a cozinha, prepararam tudo, assim, o que eles puderam, eles fizeram. Aí era a nossa cozinha, e aí a gente fazia a nossa comida, né? Pode passar. O banheiro que eles fizeram para nós, um banheiro novo, todo de madeirinha, a porta também de bambu. Mas foi bem legal esse banheiro, perto do que a gente já tinha passado, e esse outro era de tomar banho. Era até legal, só que banho só de caneca, tá? Assim, nada de chuveiro. Mas normal, tá? A gente acostuma. Pode passar. Aí é o atendimento médico. Assim, a maioria das pessoas de Moçambique mesmo nunca recebeu um atendimento médico. Quem atende como médico, a maioria são enfermeiros. Então, vocês imaginam aí, né? Apareceu a menina que era médica nesse vilarejo. Então, os remédios foram assim, rapidinho, o que a gente levou. Usamos remédios pessoais também para entregar para eles. E aí, quando o pastor Paulo foi comprar mais material de construção na cidade mais próxima, que ficava a 1h30, ele levou mais receitas médicas para comprar mais medicamento, mas não achou nada na cidade mais próxima, não tinha nem o remédio. Então, vocês imaginam a situação deles, né? E aí o pastor Paulo falou, gente, agora vocês orem, já era para estar orando por cura, né? Mas agora não resta mais nada, tem que orar. Até porque eles têm que aprender a orar por cura, porque eles não têm outra condição, né? E foi aí que a gente realmente começou a orar com mais afinco. Aí teve várias curas, pessoas voltando a enxergar, dor de cabeça, várias dores assim passando, né? Coisas mais simples assim. E assim, mas o que mais me marcou foi que no último dia, quando a gente estava indo embora de lá, tinha uma criança que apareceu lá com o pé super inchado, que ele tinha sido picado por cobra, estava passando mal já, meio que tendo algumas alucinações. E aí o pastor Paulo falou na maior tranquilidade, assim, ora que essa criança já está curada. Daí a gente orou e fomos embora. No dia seguinte, ele ligou para o pastor local e o pastor falou que a criança já estava brincando, normalmente, sabe? Então, Deus operou um milagre mesmo. Aí são as crianças, eles brincam muito, cantam o dia inteiro, assim, as poucas músicas que eles sabem, eles cantam e brincam o dia inteiro.
são muito bonzinhos, muito obedientes. O que você fala, assim, eles recebem, eles entendem, aprendem. A gente fazia as coisas, atividades com eles. Aí teve no último dia a gente fez a gincana, eles lembravam de tudo que a gente tinha ensinado. Aprendem muito. Pode passar. Aí mais foto das crianças, né? Um amigo nosso que foi tirar foto. Aí são algumas fotos da comunidade. Pode passar. Aí eles fazendo comida, eles fazem todos juntos aí. Comem tudo junto. Aí o pôr do sol, né, o entardecer, o lugar assim tem uma paisagem maravilhosa. Nunca vou me esquecer, assim, porque é muito bonito mesmo. E aí a escola dos vilarejos, que tinha esse vilarejo e outros perto. Então, aí as crianças tudo lá fora, eles são bem obedientes. O professor estava mandando eles cantarem, eles estavam lá cantando, né? Pode passar. E aí a situação de uma sala de aula para 60 crianças. Não tem estrutura nenhuma, né? Eles não têm, a maioria não tem material, não tem vidro nas janelas. E uma coisa que eu esqueci de falar é que na cidade de Tete, que foi onde a gente estava, todo mundo fala português, de Portugal. A maioria das pessoas. Embora eles falem muito mais dialetos locais, mas se você conversa em português, eles sabem falar. Mas aí no interior, não. Poucas pessoas falavam português, porque eles aprendem o português na escola. Então, só quem conseguiu estudar que falava português. E como esteve em guerra, quase ninguém conseguiu estudar. Né? Agora que as crianças estão voltando aí para a escola, então, algumas pessoas que falavam português eram os nossos intérpretes. Isso dificultou um pouco a nossa comunicação. Tá? Pode passar aí. Aí são os professores, com o pastor Andrés. E aí o pastor Andrés, quando foi para a sala dos professores, perguntou para eles, tinha um atlas lá, ele perguntou, vocês sabem onde vocês estão localizados aqui? Os professores não sabiam falar onde ficava a África. Então, assim, é bem precário mesmo a questão de ensino. Isso no interiorzão, tá? Nas cidades maiores é um pouco menos. Pode passar. Pode passar. Aí são as doações que a gente levou para eles. Brinquedos, roupas, sapatos, material para a escola dominical. E não deu o suficiente, eles aguardando aí as doações. Pode passar. E aí é na gincana, ó, eu estava com a minha equipe ali, super organizada, e aí eles o que a gente conseguiu, a gente fez com eles, de brincadeira e tal, e foi muito legal. Aí os argentinos fazendo graça na corrida do saco, brincando também com eles. Pode passar. Aí a farinha de milho que eles produzem, não, farinha de mandioca, que eles produzem lá mesmo para comer. Aí a rotina do trabalho das mulheres. As mulheres lá, todas, desde criança, são acostumadas a carregar as coisas na cabeça. Tudo elas aguentam até 3 vezes do peso delas na cabeça. Elas vão equilibrando. E a água, essas coisas levam tudo na cabeça. A gente até ficou espantado que as meninas, assim, magras, tipo eu, assim, aguentava coisas super pesadonas. Assim. Elas falavam, não, deixa que eu levo, e colocava as coisas, sabe? Então, eles têm essa rotina. As mulheres lá são mais fortes que os homens. A palha, para fazer os artesanatos, as coisas da casa. Aí eu tirei uma foto de uma pessoa fazendo artesanato. Aí com as criancinhas também. Morre muita criança também. Eu acho que de cada 10 crianças, vivem 6, se eu não estou enganada, é isso. E aí onde eles pegam água, no poço ali perto, que vem do rio, né? E aí a construção do orfanato. Foi mais difícil do que a gente pensava, a construção desse orfanato. Foi iniciada apenas, porque o pastor Paulo não tinha noção de que, para comprar todo o material, tinha que andar 1h30, numa situação bem precária. Então, vai demorar um pouco mais do que ele imaginava. Assim. E aí ele contratou pessoas de lá mesmo para ajudarem na obra. Né? Aí já são as obras do orfanato, o material. No último dia que a gente esteve nessa comunidade, foi muito legal que a gente fez um tempo de intercessão sobre o orfanato. Todo mundo orou e a presença do Espírito Santo foi muito forte ali, sabe? A gente profetizando que realmente
ali vai ser um encontro com o amor do Pai, não apenas uma casa, mas um encontro com o amor de Deus. Porque o que a gente sentia, toda vez que alguém tinha alguma visão durante a viagem, era sempre como se eles fossem um bebê de colo, como se eles precisassem realmente ser cuidados e amados e precisassem de tudo, assim, sabe? De todo um cuidado mesmo. Pode passar. Aí, nos 2 últimos dias, quando a gente voltou para Tete, a gente ficou na casa dos brasileiros que a gente tinha conhecido antes. E foi um tempo muito legal, porque a gente pôde trocar experiências. Aí a gente estava no momento do devocional, né? Tinha até um cantor gospel conhecido, o Daniel Alencar, que estava lá também. Aí são eles, os missionários, alguns dos missionários do Maranhão que estão lá. Eles são da comunidade Nova Aliança. Essa igreja, eles têm pontos em várias partes de Moçambique. Então, em quase todas as cidades que você vai lá, tem gente dessa igreja lá. E foi muito legal, eu gostei muito de conhecer o trabalho deles. Pode passar? E aí eu peguei a foto do Facebook de um pastor de lá, o trabalho que eles fazem com as crianças. É muito forte, eles trabalham muito com crianças e jovens. E é o que tem que ser feito mesmo, porque eles vão ser a futura geração, né, de lá. Então, eles estão fazendo muito forte esse trabalho, levam as crianças para tomar banho, ensinam, ajudam até com deveres escolar, tal. E é isso, assim. E aí eu queria compartilhar assim que o que eu senti de Deus em relação ao continente africano é que toda a animação que os brasileiros têm veio deles, porque eles são muito animados. Eu não diria alegres, eu diria animados, sabe? Eles cantam, dançam, todo mundo, assim. É muito, muito legal de ver. E o que nós temos de animação veio deles. E é tempo que Deus quer que a gente leve o que a gente recebeu da outra parte, dos nossos pais, né, para eles, sabe? É o tempo de Deus para o Brasil, na África, especificamente, sabe? Deus quer o Brasil mesmo, na África. E eu vejo isso acontecendo tanto na esfera espiritual quanto nas outras áreas mesmo, que nem eu trabalho na universidade, e lá tem muitas parcerias com a África. Meu chefe está indo para Moçambique agora, trabalha, fazer pesquisas lá. Então, Deus está movendo isso em todos os aspectos. Então, é algo que realmente Deus quer do Brasil para eles, sabe? Então, orem por isso, orem por Moçambique. Não se esqueçam, porque realmente eles precisam. E eu tenho certeza que é só o início, assim, que Deus vai fazer muita coisa ainda ali. Amém? Nós vamos levantar um clamor ao Senhor em favor de Moçambique, do continente africano, dos missionários que agora estão lá. Abençoar também a vida da Raquel, que ela continue com esse coração em chamas. Em nome de Jesus, por missões. Vamos orar? Coloque-se em pé, por favor. Pai, em nome de Jesus, após escutarmos esses relatos, Pai, coloca a tua mão sobre o continente africano. Pai, de forma muito especial, abençoe Moçambique. Pai, abençoe os missionários. Abençoe aquele povo sofrido. Pai, em nome de Jesus, quantas enfermidades, o Senhor, Pai, um toque, uma palavra do Senhor, muda situações, cura vidas, restaura vidas, dê esperança para aquelas vidas. Pai, mas em nome de Jesus, usa-nos para isso também. Pai, que nós não sejamos relapsos quanto ao ir, que o nosso coração esteja receptivo à tua voz, mesmo estando indo para a África. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Raquel, coloca a tua mão sobre ela, use-a poderosamente, como o Senhor tem feito. Pai, que ela possa mesmo ser canal de bênção para vidas, e que ela possa gerar no coração de pessoas, através, Pai, desses atos, uma vontade que esteja em conexão com a tua vontade para as nossas vidas. A use poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, viu? Foi muito bom. Ministério de Louvor. Os irmãos podem assentar um momento.
palavra de Deus no livro de Atos diz o seguinte, capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém. Paulo estava em viagem missionária. Interessante esse trecho que lemos agora. Eles rumavam para a Ásia e o Espírito Santo não permitiu que fosse anunciado o Evangelho ali. Foram também para a Bitínia e também o Espírito de Jesus não permitiu. E Paulo então teve uma visão numa cidade chamada Troade. E em Troade, nessa visão, um macedônio pedia ajuda. Eu quero que os irmãos, no decorrer desses dias, tenha esse espírito missionário voltado à causa do reino de Deus. Comece a respirar esta coisa, porque missões está no coração de Deus. Você começa a contemplar na parede, a gente já está nesse pique de missões. Mas pense nesse versículo. Alguém pedia ajuda. Paulo em visão viu. E ele entendeu que a visão queria dizer o seguinte: vamos para Troade pregar o Evangelho. Você pode orar. Talvez você não tenha coragem que a Raquel teve, né? Djalminha ficou bem preocupado, viu, Raquel? Passava lá na loja e ficava: rapaz, Raquel foi para a África. Talvez nem todos tenham coragem da Raquel. Você pode orar. De repente Deus te dá coragem, você vai. Você pode contribuir financeiramente. Você pode entrar em contato com o missionário que está distante. Hoje, com esse evento da internet, é assim, em fração de segundo, você bate um papo com o missionário. Você ora com ele e abençoa a vida dele. Então, meios não faltam. Mas nós vamos orar neste momento. Você vai trazer aqui no altar do Senhor seu dízimo e sua oferta, amém? Nós temos aí o envelope amarelo, que é o dos dízimos, o envelope branco, que é da oferta, e também esse envelope que é a oferta missionária. Se você quiser ofertar especificamente para missões, é este envelope aqui que você vai pegar e ofertar, amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar abençoando a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti nesta noite, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja. Meu Deus, concede-nos um coração voltado para as coisas do Teu reino. Abençoa o nosso coração, abençoa a nossa vida com compreensão daquilo que Tu quer, ó Deus, para o mundo. E o Senhor quer espalhar a Sua glória, o Teu nome em todas as nações. Usa a Igreja Presbiteriana Independente de Pirapó nesse propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém de novo? Graças a Deus. Vamos louvar. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo
bendita, Ele vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvor, esse Jesus, dando louvores, pois Cristo é Deus. Dando louvores, pois Cristo é Deus. Aleluia. Esse brilho de Cristo que alumia todo homem, brilhe na nossa vida e em todas as nações. Amém? Pode assentar, irmãos. Pastor Pierre. Todas as crianças à frente, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Todas as crianças até 10 anos de idade, por favor. Vamos agradecer por cada uma dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas crianças, abençoe esse teu povo. Pai, abençoe professoras. Pai, que esse momento seja um momento especial para cada um delas. Ensina, conforme o teu querer, a cada um do coração dela, que cada uma, Pai, possa compreender a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, abram a Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E hoje nós vamos ter a segunda mensagem em cima deste capítulo. E o propósito, se Deus assim permitir, é que nós encerremos a nossa reflexão em cima desse capítulo semana que vem. E nós estamos conversando sobre as bases para a missão, os fundamentos da missão. Então, antes de lermos esse trecho do Evangelho hoje, eu queria só lembrar você do que nós tratamos domingo passado. Tratamos domingo passado, nos 9 primeiros versos desse capítulo, que nós temos que ter uma compreensão que o projeto de Deus para a nossa vida é o mundo, é os confins da terra. E eu quero fazer aqui, pedir desculpas e colocar como é as coisas, porque afirmei no domingo passado que no capítulo 9 desencadeou uma perseguição à igreja, e a igreja foi por toda a Judéia e Samaria, e na verdade é no capítulo 8. Então no início do capítulo 8 você vai ver isso,
Com a morte de Estevão, inicia-se uma perseguição sobre a igreja, e a igreja é espalhada, os apóstolos são espalhados por toda a Judéia e Samaria. No entanto, confins da terra ainda não chegou. Parece que o evangelho ainda está confinado nessa margem estreita. E quando que nós vimos que se Deus chama Cornélio, esse centurião romano, é que Deus quer abrir um novo e vivo caminho e que ele chegue aos gentios, chegue aos confins da terra. Lembre-se que nós falamos que o capítulo 10 funciona como um evento que transformará a vida da igreja. Transformará. Até o capítulo 10, a igreja está confinada em Jerusalém, Judéia e Samaria. Após capítulo 10, o capítulo 11, por exemplo, inicia-se a história de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Então, o evangelho alcançando o mundo. E o projeto de Deus iniciando-se e sendo cumprido pela palavra poderosa dele. Então, o projeto de Deus para as nossas vidas é o mundo. Não é a nossa igreja, não é só o nosso vizinho, não é só o nosso patrão. É o mundo. Quando eu e você confinamos a missão para nosso vizinho, para nossa... eu ia falar o nosso pastor, até pastor precisa ser... Mas o nosso patrão é muito pouco. O projeto de Deus é mais do que isso, é o mundo. Então Deus quer nos usar no mundo. A segunda coisa que nós vimos é que nós somos parceiros de Deus nesse projeto missionário. Por que o anjo não falou logo para Cornélio aquilo que Pedro iria dizer dias depois? E conversamos naquela oportunidade de que Deus não precisa da gente para fazer missão. No entanto, eu e você precisamos de Cornélio para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus não precisa de eu e você. Os anjos poderiam fazer, Deus poderia falar do jeito que Ele quisesse. No entanto, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, nos deu essa graça bendita de sermos parceiros na evangelização. É nós que precisamos de Cornélio para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso é fundamento da missão. E em terceiro lugar, nós vimos que se a missão não estiver banhada em missão, em oração, melhor dizendo, não tem como. Oração é chave para a missão. Cornélio só teve visão porque orou. Pedro só teve visão porque orou. Se eles não orassem, talvez não tivessem essas visões. Orar é imprescindível para uma igreja que quer ser missionária. Foi isso que nós vimos. Então, hoje nós vamos ler do verso 9 ao verso 29 e vamos tratar rapidamente. Eu sei que você olha para o relógio aí e já está batendo quase 9h30. Eu queria te pedir 15 minutos. 15 minutos. Para a gente conversar sobre esse texto. Não mais do que isso. Em nome de Jesus. Então, vamos ler do verso 9, do capítulo 10 até o verso 29. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, tendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse:
a quem me tendes? Sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me chamastes, ou mandastes me chamar? Senhor Jesus, fala conosco de forma simples, de forma que possamos compreender a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Quando você escuta a expressão, fulano foi ao encontro daquilo que Beltrano disse, logo você pensa, fulano está concordando com Beltrano. Mas quando você escuta a expressão, fulano foi de encontro àquilo que Beltrano disse, logo você pensa, ele não está concordando, fulano não está concordando com o que Beltrano disse. Eu sei que a língua portuguesa é difícil, mas ela tem essas belezas. Ao encontro, concordância. De encontro, discordância. É interessante, e digo isso porque o texto me parece que nos faz essa relação de ao encontro e de encontro. Porque Cornélio vai ao encontro de Deus, Deus vem ao encontro de Cornélio. Cornélio manda pessoas ao encontro de Pedro, para que Pedro venha ao encontro de Cornélio. No entanto, para que Pedro venha ao encontro de Cornélio, Deus teve que vir de encontro a Pedro. Porque senão Pedro não ia. Os amigos ou os servos de Cornélio foram ao encontro de Pedro para que Pedro fosse ao encontro de Cornélio. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que vir de encontro a Pedro. Senão, ele não iria. E com isso eu aprendo alguma coisa. Eu aprendo que para que a missão ocorra, o primeiro lugar que tem que ser modificado é a nossa vida. O que é mais importante para Deus não é a obra de Deus, mas sim o obreiro. Então, o que Ele quer trabalhar primeiro é na minha vida e na sua vida, para depois trabalhar através das nossas vidas. No entanto, nós gostamos das expressões, por exemplo, Deus, usa-me nessa noite. No entanto, nós não gostamos de orar assim, Senhor Jesus, o que o Senhor quer fazer em mim nessa noite? Porque a nossa noção é de que nós queremos fazer algo que impacte vidas. No entanto, parece que nós não queremos que a nossa vida seja impactada. Para que a visão de Pedro e a vida de Pedro fosse transformada profundamente, algo teve que ocorrer na vida de Pedro, para depois ocorrer através da vida de Pedro. E isso é importante pararmos para pensar. Porque se nós queremos ter vitória sobre missão, as primeiras vitórias missionárias que tem que ocorrer são na nossa vida. E nessa noite eu queria ver 4 vitórias que nós temos que ter sobre a nossa vida, para que Deus nos use poderosamente, assim como Ele quer, e para a glória
do nome dele. Irmãos, nós temos que sofrer algo que mude de forma completa e aguda a nossa vida. Nós temos que passar por isso. Algo tem que ocorrer em nós. Nós precisamos ser tratados por Deus, não tem como nós tratarmos vidas através da presença de Deus. Então vamos lá. Qual é a primeira vitória que tem que ocorrer dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, que teve que ocorrer com Pedro? A primeira vitória é sobre o tradicionalismo religioso. Ele teve que vencer isso. Ele teve que ter vitória sobre o tradicionalismo religioso. O contexto você sabe. Dos céus desce um lençol. Nele está quadrúpedes, répteis, animais imundos para um judeu. E a mensagem é enfática: mate e coma. No entanto, Pedro olha tudo aquilo, ele sabe que veio do céu, ele sabe quem está falando, porque a resposta de Pedro, isso nós conversamos um dia numa reunião com o Ministério de Louvor, é meio problemática essa resposta de Pedro. Porque ele diz assim: de modo nenhum, Senhor. Ou Senhor, de modo nenhum. Espera aí. O que é isso? Pedro consegue aliar numa única frase o conceito de senhorio e o não fazer o que o Senhor manda. Se ele sabe que Deus é Senhor e ele chama Deus de Senhor e ele sabe que aquela visão vem do alto, por que ele fala assim, de modo nenhum? Porque Pedro está ainda enraizado no judaísmo e ainda está com a sua mente judaica e não sabe que ele tem que ultrapassar coisas para que verdadeiramente a graça e o evangelho de Jesus se faça presente na vida dele e ele entenda o que Deus quer para a vida dele. Ele diz assim: jamais fiz isso. Mas Jesus não perguntou para ele, a visão não é, você já fez isso. A visão é, mata e coma. E por quê que Pedro não matou e não comeu? E ainda chamou Deus de Senhor? Porque ele está fixado nesse tradicionalismo que gera morte, que não gera vida. Tradição é uma coisa. Tradição é uma fé viva de gente morta. Tradicionalismo é uma fé morta de gente viva. Tradição é bom, gente. Nós temos que pegar coisas boas, que abraçam vidas, que amam pessoas. No entanto, nós não podemos lidar com tradicionalismos que geram morte e que nos paralisam, geram em nós acomodações. Porque parece que nós vivemos num contexto onde nós olhamos para tudo e para todos, e está tudo muito bom do jeito que está, porque foi assim que nós aprendemos com o papai, com a mamãe, e está bom do jeito que está. Quando que a visão está dizendo assim, tem algo a ser feito. E mesmo que isso burle os tradicionalismos, faça, porque a questão não é o que está sendo mandado feito, é quem está mandando fazer. É o Senhor quem está mandando fazer. E se nós queremos uma vida missionária, nós temos que entender que nós temos que ultrapassar esses tradicionalismos religiosos nossos, que geram acomodações, que geram uma espiritualidade de domingo após domingo e não uma vida na presença de Deus. Nós precisamos vencer isso em o nome de Jesus. Nós precisamos vencer isso em o nome de Jesus. Uma segunda vitória que tem que ocorrer dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, para que verdadeiramente venhamos ser gentes missionais na presença do Senhor. A segunda é que nós temos que ter uma vitória sobre o espiritualismo sem reflexão. Eu gosto do verso de número 17 e 19, porque a visão foi colocada, Pedro a viu, teve todos os relacionamentos com ela. No entanto, não foi uma coisa no vazio. Porque o verso 17 e o verso de
de número 19, nos diz que por 2 vezes ele para refletir sobre a visão. Isso é importante. Nós temos que vencer um espiritualismo nos dias de hoje que não para refletir. Nós escutamos hoje coisas que o cara viu anjo, que o cara viu demônio, que o cara teve visões, que o cara viu capeta, não sei aonde. O cara vê um monte de coisa. Visões acontecem à torta e à direita na igreja nossa. Na igreja brasileira. Na igreja mundial. Nós vivemos épocas de visões. No entanto, parece que nenhuma dessas visões tem implicações para a vida concreta. São só para resolver coisas pontuais da nossa vida. Quando que isso acontece? Porque nós não paramos para refletir sobre a visão. Nós vamos logo de ímpeto, na base do emocionalismo, e não gera transformações profundas na nossa vida. Pedro parou para refletir sobre a visão. Ele não quer fazer algo que não esteja no centro da vontade de Deus. Quando eu e você temos visões, quando eu e você temos experiências com Deus, quando algo acontece no momento do culto, eu e você precisamos, na nossa casa, no nosso momento com Deus, parar para refletir sobre essas coisas. Porque um espiritualismo desassociado de reflexões transforma a nossa vida em 2 ambientes. Porque aconteceu aqui, e porque eu chorei aqui, e porque eu caí aqui, e porque eu senti o poder de Deus aqui, se eu e você não pararmos para refletirmos, nós vamos achar que essas coisas só vão acontecer aqui e naquela hora com aquelas mesmas pessoas. E quando que a visão não é para momentos, não é para acontecimentos, é para gerar transformações na vida. Toda visão, todo contato de Deus à nossa vida, toda a palavra de Deus para o nosso coração tem que parar para ser refletida, para que a nossa vida seja mudada. Pedro nos ensina que nós temos que ultrapassar esse espiritualismo sem reflexão. Precisamos refletir mais, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Pare para refletir mais. E na base da reflexão, Deus vai cada vez mais fortalecendo o que Ele quer para a nossa vida. No terceiro momento, o que nós temos que vencer na nossa vida, para que sejamos usados por Deus em vida missionária? Nós precisamos ter vitória sobre o estrelismo egocêntrico. Se nós não vencermos isso, nós vamos estar em sérios problemas. O verso 25 e o verso 26 nos narra a história de quando Pedro chega na casa de Cornélio. E qual foi a atitude de Cornélio frente a Pedro? Ajoelhou-se, prostrou-se aos pés dele e o adorou. Prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou. Você sabe quem que é Pedro? Ele é o maior apóstolo desse momento. Ele foi o cara que fez o sermão, o primeiro sermão da era cristã, que 3.000 almas se renderam. Ele é o líder do colégio apostólico desse momento. Esse é Pedro. Ele poderia muito bem ter um ego inflado por causa disso. Se não bastasse tudo isso, quem está prostrado aos pés dele é um centurião romano. E você sabe que Roma é o símbolo da opressão nesse momento. Então tinha que ser o contrário. Era Pedro que tinha que estar prostrado aos pés de Cornélio. E não Cornélio prostrado aos pés de Pedro. Pedro poderia se utilizar daquele momento e dizer assim, ó, você viu como é que é? Agora inverteu as coisas, agora o negócio você precisa entender quem que eu sou. No entanto, Pedro não quer estrelismos e Pedro não quer ser egocêntrico nesse momento.
Pedro entende profundamente que ele tem que vencer os aplausos, que ele tem que vencer os tapinhas nas costas, que ele tem que vencer as autoridades que estão sobre os ombros dele, porque na verdade, Pedro é gente. Porque é isso que ele olha para Cornélio e ele tem uma ação frente a Cornélio. É ele que coloca Cornélio de pé e é ele que olha para Cornélio e diz assim: para com isso, porque eu sou gente. Agora olha para a nossa igreja e vê se pessoas fazem isso nesse momento. Nessa cultura nossa, onde o aplauso é gostoso, onde o tapinha na costa é gostoso, onde o pastor espera que na hora da saída do culto o irmão fala assim: como você pregou otimamente bem, pastor. Não há problema nenhum você falar isso para o pastor. O problema está no coração do pastor, que fica sedento por isso. E se isso não acontecer, ele chora. Nós vivemos uma época de estrelismos, de pessoas que querem se colocar em palcos e não no altar. E o que nós precisamos é vencer esses estrelismos egocêntricos. Pedro nos ensina que para sermos missionários, ou estarmos em missão, ou sermos missionais, o princípio é de que nós venhamos a entender que nós somos gente. Que nós somos gente. E não depende de nós. Depende do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E por fim, o que tem que acontecer em nós? Que vitórias tem que ocorrer dentro de nós, para que a missão não seja da boca para fora, e não seja só uma agenda da igreja, onde eu vou estar inserido nela e talvez eu receba aplausos. Por fim, nós temos que ter vitória sobre o imobilismo justificado. Eu gosto do verso de número 29, porque o verso de número 29 nos dá o princípio exato de ação missionária. Porque o texto diz assim: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, vim sem objeções. Quando dá visão do lençol com quadrúpedes e répteis, ele fica meio que relutando. Agora, quando o Espírito Santo de Deus diz assim para ele: ó, tem 2 homens aí, vai com ele, porque eu que enviei eles aí, ele vai sem vacilar. E para que a missão ocorra de forma clara, de forma sincera, da forma como Deus quer que ela aconteça na vida da igreja, eu e você precisamos vencer essa paralisação nossa, cheia de objeções, cheia de desculpas, porque o projeto de Deus é irmos, é indo, porque lá em Mateus 28 é ide com esse projeto de em indo eu faço missões. Mas quando eu não entendo isso, e quando Deus me chama para ir, e eu fico cheio de objeções e desculpas para dar, eu não estou no centro da vontade de Deus. E tem que ocorrer uma vitória dentro do nosso coração, para que as objeções caiam, para que as desculpas caiam, e para que nós vivamos uma vida na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Senão não tem jeito. Senão não tem como. Senão não tem missão. É bonito. O projeto é o mundo. Nós somos parceiro de Deus. Temos que orar. Mas algumas coisas têm que ocorrer dentro de nós primeiro. Porque se não arder primeiro em mim e em você, não pega fogo na igreja. Falei esses dias na escola dominical à igreja. Hoje, pastores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Pastores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam.
quer um avivamento, quer essa compreensão profunda, acenda a fogueira no seu coração. Nós precisamos de vitórias dentro de nós. Pedro teve que passar por isso. Porque se Pedro não passasse por isso, ele não seria quem ele foi. O convite de Deus para mim e para você essa noite é discernir o que precisa ser vencido dentro de nós, para que o Evangelho se expanda na nossa cidade. Eu quero fazer missões, eu quero não sei o quê, eu quero não sei das quantas e papapá. A primeira pergunta é: o que tem que acontecer dentro do seu coração para que a missão não seja uma agenda, mas seja reflexo da sua vida? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traga ao nosso coração vitória sobre um tradicionalismo religioso que gera morte. Leva-nos, Senhor Jesus, para uma espiritualidade sadia, cujo qual nós iremos refletir sobre tudo aquilo que tem acontecido. Nós não queremos, Pai, ser motivado por emoções. Nós queremos ser levados, Senhor Jesus, por reflexões profundas sobre os mistérios do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, não deixe que estrelismos, nem o nosso ego tome conta da nossa vida, ao ponto, Senhor Jesus, de pensarmos que sem nós nada irá acontecer. Pai, dê-nos uma compreensão exata de que nós somos gente, de que nós somos homem, mulher, falhos, pecadores, que precisamos da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, dê-nos vitórias, Pai, sobre um imobilismo, sobre uma paralisia, cheio de objeções, de justificativas, de milindres. Tira isso da Tua igreja, tira isso do nosso coração. Pai, queremos viver sem ressentimentos, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou. Abençoe a Tua igreja em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê graça ao seu coração. Que você reflita sobre ainda mais o capítulo 10. Semana que vem iremos finalizá-lo. E o meu desejo é que essa semana você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você. Né? Para tudo que você for fazer, que em nome de Jesus a boa mão do Eterno esteja zelando pela sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero dar os avisos rapidamente. Nós temos a nossa conferência missionária. Não se esqueça, por favor, em nome de Jesus, agenda esses 2 finais de semana no seu coração, no Facebook, lá vai, compartilha, curte, escreve, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, nós temos o café com Deus aqui na igreja. Terça, reunião de oração. Quinta-feira, culto da esperança, que você possa vir em nome de Jesus. Quero lembrar os jovens, sexta-feira, 11 horas da noite, nós teremos um encontro para estudarmos a epístola de 1 João, 11 horas da noite, é isso mesmo, 23 horas, esse horário que nós vamos estudar. Lembrando que sábado nós temos um trabalho muito especial com gincana, o pessoal de Martinópolis virá para cá, todos os jovens estão mais do que convidados, estão convocados em o nome de Jesus. Amém?
Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, conduza o teu povo debaixo da tua boa mão. Pai, em nome de Jesus. Pai, sobre situações adversas que os teus filhos estão passando, que essa semana seja mesmo, Senhor Jesus, o brado da vitória. Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós entendamos que a nossa vitória não está nos resultados, mas na premissa de que o Senhor já venceu o mundo. Por isso que nós já somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, dê-nos uma boa noite de sono, de descanso, dê-nos uma semana de trabalho. É isso que te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o pastor Cícero a impetrar a bênção. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém, queridos? Amém, graças a Deus.